O vereador Ivan Moraes promoveu uma audiência pública para discutir um problema recorrente em comunidades de baixa renda: o envolvimento das mulheres com o tráfico de drogas. A audiência pública foi solicitada pela Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que chama a atenção para o impressionante aumento de mulheres presas por tráfico de drogas, principalmente mulheres negras. A gente tem uma política de drogas que é extremamente racista, que está aí para oprimir, exterminar a população, a juventude negra e pobre, né? E aí a gente tem um exercício, enquanto Rede Nacional de Mulheres Feministas Antiproibicionistas, de olhar para essas perspectivas do impacto da política de drogas a partir do nosso olhar de feminismo, o nosso olhar de feminismo negro, né? Quem são realmente esses corpos aí que estão sendo oprimidos, que estão sendo presos, né? A gente tem uma realidade, por exemplo, de encarceramento das mulheres, que nos últimos 14 anos aumentou em quase 700%. A gente tem hoje em dia mais de 44 mil mulheres presas. Desse total, 68% nacionalmente são de mulheres negras, né? 64%, mais de 60%, 64% mais ou menos é por causa do tráfico de drogas, né? A gente tem realidades, por exemplo, no Acre, que 100% das mulheres presas são mulheres negras. Então, para quem que esse sistema de política de drogas, né, que a gente chama de guerra às drogas, está funcionando? Será que é guerra realmente às drogas ou guerra às mulheres negras e pobres e à população negra em geral? O racismo faz com que o policial olhe para aquele corpo que é negro, aquela mulher negra, e olhe e fala assim: essa aqui é traficante, essa aqui não é usuária. E aí, como é que a gente determina? Não é quantidade, né? É pelos padrões de racistas que determinam. Tanto é que a gente tem essa realidade de a maioria das mulheres serem encarceradas, serem mulheres negras, né? Então, como é que a gente consegue produzir outra forma, né? A partir de uma perspectiva feminista, de antiproibicionista, de fazer essa denúncia do racismo institucionalizado, legitimado pela nossa sociedade, né? Com esse fracasso dessas guerras às drogas que estão por aí. O vereador Ivan Moraes presidiu a audiência pública no plenarinho da Câmara e destacou a necessidade de pensar em soluções que sejam voltadas especificamente para as mulheres quando o assunto é tráfico de drogas. Porque as políticas de prevenção e de redução de danos não chegam às mulheres da maneira com que deviam chegar, elas são impactadas porque, ao serem eventualmente presas por tráfico ou por envolvimento com drogas, elas demoram mais para ter o processo concluído. Se a gente vai ver o índice de encarceramento de mulheres proporcionalmente relacionado ao tráfico de drogas é muito maior do que o número de homens. Para se ter uma análise aqui em Pernambuco, mais de 60% das mulheres que são presas por envolvimento com tráfico. E muitas vezes esse envolvimento é dado também sob uma ótica de gênero. Porque são mulheres que às vezes são obrigadas a levar drogas para o presídio, para os seus companheiros. São mulheres que perdem seus companheiros para o tráfico de drogas e ficam sem alternativas econômicas, a não ser tocar o negócio da família. E aí, às vezes, são presas e deixam crianças para ser criadas por vizinhas, por familiares. Então, há uma importância de se ouvir as mulheres, principalmente. Acho que talvez a coisa mais importante dessa audiência é que ela foi proposta por uma rede de mulheres que estudam esse assunto com afinco, que são especialistas nesse assunto, e vêm ao Poder Legislativo para poder dizer aquelas que são as suas impressões, aqueles estudos, e vem propor para a gente políticas que a gente possa encaminhar ao Executivo, que possam ser realizadas, inclusive, aqui no Recife, no âmbito municipal. A gente sabe que a política proibicionista é uma determinação federal. A gente não pretende, não está na nossa alçada aqui na Câmara de Vereadores, propor uma lei que legaliza ou que descriminaliza o uso de certas substâncias. Mas a gente deve propor no âmbito local as políticas de redução de danos, as políticas de acolhimento e cuidado para aquelas pessoas que precisam de acolhimento e cuidado, que precisam ser tratadas no âmbito da saúde. E assim a gente também sabe que dentro dessa perspectiva existe uma ótica, um olhar feminista que a gente precisa ouvir. A Secretaria da Mulher do Recife realiza um trabalho com as detentas da Colônia Penal Feminina do Recife para fortalecer a autoestima e reverter o quadro de abandono social que elas enfrentam. A gente tem acompanhado aqui a Colônia Penal Feminina com um trabalho de acolhimento, de acompanhamento, para que a gente possa valorizar e buscar alternativas para as mulheres encarceradas na cidade do Recife. Mas é preciso mais, é preciso muito mais do que isso. A gente entende que é necessário dar um basta no machismo, dar um basta na violência. Nós precisamos pensar em soluções em que toda a sociedade se envolva para transformar esse estado de coisas que ajuda a penalizar e a punir as mulheres.
O secretário executivo de Políticas contra as Drogas, André Sena, afirmou que a estratégia da Prefeitura é investir na prevenção e fortalecer as mulheres contra o machismo. A Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas, né, desde o começo do ano, a gente tem trabalhado com foco na ação psicoeducacional. Então, isso significa que o nosso trabalho ele é voltado para a prevenção, né, na educação de crianças, jovens, né, e adolescentes, de modo a haver uma mudança de mentalidade sobre si mesmo. A gente não trabalha o foco na droga, a gente trabalha o foco na vida. E quando a gente traz uma ação de modo com que os nossos participantes entendam as suas potencialidades, né, as suas fragilidades também, a sua autoestima, ela é fortalecida, né, e isso é muito importante no nosso contexto de dominação machista, né, porque quando a gente fala para uma menina, para uma moça, para uma criança, que é mulher, né, e a gente mostra o seu valor, a gente mostra que ela é digna dos mesmos direitos, né, isso traz a ela um fortalecimento, um empoderamento para toda a vida dela. Eu acho que esse é a principal contribuição que a gente pode fazer para esse tema, né? A prevenção ela é mais eficaz, além de ser mais barata também. Também participaram da audiência pública a coordenadora executiva do Gajop, Edna Jatobá, e a representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Natália Guimarães. O vereador Ivan Moraes falou sobre as propostas apresentadas na audiência pública. Que a gente ainda precisa caminhar muito. Temos algumas vitórias, que foi uma audiência que, como todas as audiências públicas que a gente realiza, tem encaminhamentos. Uma aproximação maior da RENFA, que é a Rede de Mulheres Feministas Antiproibicionistas, com a Secretaria da Mulher, achei isso bastante positivo, assim como com a Secretaria de Política sobre Drogas. Elas vão se encontrar mais vezes, vão interferir inclusive nas formações que essas secretarias fazem para seus agentes públicos. Esse é um ganho que a gente precisa contabilizar. Haverá uma outra reunião sobre esse mesmo tema no Conselho Municipal da Mulher, que é outro encaminhamento, e a gente tem se colocado à disposição para dialogar tanto com as secretarias quanto com as entidades da sociedade civil para garantir a existência de recursos para a política sobre drogas, a política de redução de danos, a política libertadora da mulher, e especialmente da mulher negra, que é a maior vítima da política proibicionista, para que a gente possa incorporar essas mulheres, incorporar essa luta dentro do que é dever do poder público municipal. Então temos alguns encaminhamentos, vamos nos esforçar para que eles sejam seguidos ponto a ponto.